Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está começando mais um Equilibradamente. Hoje eu estou substituindo a Adri, me chamo Amanda e vim dividir aí com a Vanessa Souto, a nossa convidada, vai contar um pouco da sua experiência com os óleos essenciais. Vai ser um prazer estar contigo, Vanessa. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, tudo bem, Amanda? Tudo. Bom, Vanessa, conta como é que tu descobriu a do Terra. Então, eu comecei a Doterra, comecei a conhecer em novembro do ano passado. A Vanessa Santa Helena, que é minha amiga, a gente estava num grupo de amigos e eu estava falando para ela que meu filho tinha dificuldade de dormir, eu tinha o sono muito picado, na época ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Ele tinha o sono picado, acordava várias vezes, às vezes assustado, só para querer estar junto com a gente, né? E também no dia ele na pele, a Vanessa viu e estava com uma alergia, sempre ficava uma alergia em volta. E aí ela pegou o livrinho, que hoje eu tenho também, e foi ali olhar, e aí ela me disse, olha, eu acho que o lavanda para ti iria te ajudar tanto no sono quanto na pele do teu filho. Aí eu achei legal, comecei pelo lavanda. Notei uma grande diferença, eu botava no travesseiro dele, eu ainda não tinha difusor na época, botava no travesseirinho dele, botava no banho também, antes de dormir, e botava diretamente na pele. O lavanda, na época, eu comprei ele já diluído e eu botava na pele dele o rolãozinho que já vem diluído próprio para criança, né? Que foi que a Vanessa me orientou. Então eu comecei a descobrir assim, mas fui deixando passar. E a minha verdadeira paixão, assim, se motivou quando eu decidi me cadastrar comprando o Kit Brasil, que vem os 10 óleos, né, essenciais, e comecei a fazer as minhas sinergias, as minhas experiências, e eu tive um resultado absurdo, assim, com as questões do sistema respiratório, também do meu filho, que ele tinha muitos problemas alérgicos, né. E eu dava muito antialérgico, ele usava bombinha, ele usava aqueles corticoides nasais. E eu consegui resolver muita coisa dele através do Brit, do Peppermint, do próprio lavanda, que eu continuei usando, e do Frankincense. Eles aí fizeram toda a diferença na nossa vida aqui, desde março até agora. A gente nunca mais usou nenhum tipo de medicamento. A gente consegue evitar que a alergia dele vire um problema, né, maior. Então, a gente consegue, com isso, evitar dele usar medicamentos só com os óleos essenciais, né? Isso E aí foi o que me... Vanessa, conta pra nós, quando tu começou a usar o frankincense, né, no teu filho, o que que tu mais notou, assim, de diferente quando tu começou a colocar o frankincense na O, rotina de vocês? é, o Frankenstein, eles têm uma função de suporte celular, né? Ele atua bem no sistema nervoso central, né? E para criança, o Frankenstein, eu acho que ele, não só para criança, para adultos também, mas no meu filho, eu acho ele com muita energia. E a lavanda, ela resolvia, ajudava no sono dele, mas quando eu misturei com o Frankincense, eu acho que fez um efeito aterrador nele, sabe? E ele fica muito mais calmo. Por exemplo, durante o dia eu uso o frankincense nele, eu boto um pouquinho assim no topo da cabeça dele e só ele sem a lavanda, e acho que ele fica muito mais centrado, mais concentrado também, até nas atividades. Agora ele tem 2 anos e 8 meses e ele já consegue fazer algumas atividades, por exemplo, de quebra-cabeça, algumas coisinhas assim infantis, mas ainda já de raciocínio lógico, e eu acho que o frankincense ele ajuda muito. No difusor também, eu acho ótimo, que eu também já aproveito também, né? Então é essa, e o frankincense ele potencializa, né? A lavanda, por exemplo, quando tu quer que tenha um efeito sedativo, o frankincense ele potencializa todos os outros óleos essenciais, ele dá uma potencializada no efeito que tu deseja. E Vanessa, e tu, assim, pra ti, Vanessa, o que que tu usa, assim, como rotina de óleos? O que que pra ti, Vanessa, transformou, né? O que que
você não tinha quando não usava os olhos, né? Até porque você é advogado de profissão, então você também precisa de bastante concentração, e até mesmo, às vezes, os casos são cabeludos, né? A gente precisa tirar coelho da cartola, como a gente diz, né? E o que os olhos trouxeram aí para Vanessa, né? Então, eu gosto muito do frankincense também, eu utilizo ele para meditação. Ele é um óleo que, assim como o cedro também, eu gosto muito do cedro também para meditar, para quando eu preciso de um momento assim mais calmo e mais introspectivo, eu uso esses dois, gosto muito. Para trabalho, eu gosto de usar o alecrim. Eu acho o alecrim maravilhoso. Também tem uma misturinha que eu usei essa semana para foco e concentração, para estudo, que eu estou numa fase agora, nessa fase de quarentena. Eu tenho mais estudado do que trabalhado propriamente dito, né? Porque o trabalho, os fóruns estão fechados, então é um momento mais de preparo, né? De estudo. Então, eu uso o lemon com o alecrim. E até o peppermint também tu pode colocar junto com o lemon, tirando o alecrim, também fica com uma sinergia para foco, concentração, muito boa para trabalho também. Muito bom, Vanessa. Vanessa, olha só, vamos lá, e dicas, assim, você que já tem uma experiencia bastante, combina bastante os olhos, né? Vamos lá, dicas aí para a gente equilibrar o corpo e a mente, o que você sugere aí, né? Dentro das suas experiências aí. Então, os óleos essenciais, assim, levando em consideração que os óleos essenciais, eles são substâncias da planta, que eles têm o objetivo de proteção da própria planta. Por exemplo, as plantas que precisam de proteção para o clima, dependendo da origem da planta, da região, se o clima é seco, se o clima é muito calor, para predadores também. Então, essas substâncias dos óleos essenciais, eles também têm esses benefícios para a gente. Então, por exemplo, uma questão que eu descobri nesses estudos sobre a melaleuca. A melaleuca ela é uma planta originária da Austrália, né? E essa planta ela é cultivada nas regiões ciliares dos rios, dos lagos. Então, são regiões muito úmidas. Então, para a própria sobrevivência da planta, a planta precisa de substratos compostos, né? Compostos antifúngicos, compostos antivírus, né? Bactérias que podem matar. Então, no óleo essencial, esses compostos, eles também são ai, me fugiu a palavra. Eles vêm nos óleos essenciais e a gente pode aproveitar na nossa pele. Por isso que a melaleuca ela é muito utilizada, por exemplo, nas unhas, para fungos, na pele, para acne, para problemas de pele, né? Dermatites. Então, os óleos essenciais, a gente pode sempre pensar no que a planta é e o que a planta pode trazer para a gente. Então, a mesma planta ela pode ter várias finalidades, porque dentro dela tem muitos compostos químicos e cada composto químico pode ser para uma finalidade. Então, determinada planta, por exemplo, a lavanda, ela pode ser utilizada na pele, ela pode ser utilizada para dormir, como eu falei anteriormente, sono, ela pode ser utilizada para feridas, dermatites, para ansiedade, tudo no mesmo óleo essencial. Então, equilibrando o corpo e a mente nesse sentido. E Vanessa, por exemplo, você que tem a experiência com cravo, né, com outros óleos, assim, por exemplo, hoje, quando a gente está nesse processo de pandemia e de incertezas, né, dentro de tudo que a gente vive hoje, quais seriam, assim, dentro dos teus estudos, justamente para que a gente mantesse essa mente mais tranquila, mais equilibrada, para que o corpo acabe não sofrendo com todo esse processo, né? Porque a gente médica, a gente tem que dar as emoções aquilo que elas pedem, né? E normalmente a gente acaba dando comida, né? Porque a gente acaba ficando muito ansioso e muitas pessoas descontam na questão da alimentação, né? Então, o que tu pode trazer aí dos teus estudos para que as pessoas consigam ficar equilibradamente aí? Sim. Para o caso da ansiedade e em relação à ansiedade que atinge aquela compulsão alimentar,
Eu indico e eu uso também muito o grapefruit e o peppermint. O peppermint na água eu acho maravilhoso. Eu tomo depois do almoço, por exemplo. Para mim, tira a vontade totalmente do doce, além de dar aquela energizada do peppermint, né, do hortelã-pimenta. E também o grapefruit, que é o toranja, ele é um cítrico, e todos os cítricos, lemon, grapefruit e wild orange, tangerina, todos eles têm a finalidade de elevar o humor, ele levanta o humor, alguns têm a propriedade, como a tangerina, inclusive, para acalmar, e outros é só elevar o humor e dar uma energia, né, para a pessoa. Eu indicaria esses para ansiedade e compulsão alimentar, assim. E no caso do cravo, que tu tinha dito, o cravo eu acho ele uma excelente dica para essa época que a gente tem passado, porque o cravo ele é um óleo essencial que, quando colocado no difusor, por exemplo, ele tira a pessoa do papel de vítima e traz a pessoa para papel de protagonista da sua própria vida. Ele traz a coragem, é um óleo essencial que traz força, coragem para as pessoas que precisam dessa força, desse sentimento mais, né, de empoderamento da pessoa. Vanessa, e por exemplo, assim, o corpo físico ele sofre bastante, né? Acho que, por exemplo, as dores que a gente pode trazer também as dores psicossomáticas, né? De uma mente muito estressada, até mesmo muito ansiosa e um pouco perturbada pelas incertezas, a gente tem um corpo que dói, um corpo que reflete tudo isso, né? Conta aí o que a gente pode trabalhar aí dentro desse processo. A copaíba, ela é aqui brasileira, né? Ela é extraída da árvore aqui da Amazônia e ela é um excelente anti-inflamatório, assim, para o corpo, né? E se tu tomar ela, por exemplo, se tu ingerir de manhã, eu faço uso da copaíba e eu sinto que o corpo responde muito mais rápido aquela energia que tu precisa da manhã, quando tu acorda meio assim, meio amassado, meio, né? Ainda na marcha lenta, assim, e aí a copaíba eu acho que ela te deixa mais centrado, ela traz essa regeneração celular também. O Deep Blue para massagem, se tu tiver com algum problema de dor local em algum lugar, né? Por exemplo, nas costas, tu pode usar o Deep Blue. A doTERRA tem o Deep Blue já em creme, que para fazer massagem, ou o óleo essencial que tu precisa diluir de acordo com a idade da pessoa, para passar, né, também, levando em consideração que o Deep Blue não deve ser usado para gestantes, né, e crianças pequenas. Para crianças pequenas, para gestantes e crianças pequenas, a gente indica o Aroma Touch, que não contém cânfora, que é um pouco, ele também é para dores, mas não tem a cânfora, né? Acho que essas são as dicas assim mais para dores. Eu acho que são essas as que eu uso. Vanessa, por exemplo, a gente tem de forma muito efetiva, né, a ação dos óleos no nosso corpo, né? Em função de tanto na forma de inalar, se a gente também for fazer o uso tópico, o nosso corpo responde de uma forma bem rápida, né? Isso está muito relacionado ao sistema límbico, né? Então, fala aí um pouquinho mais pra gente. Sim. Bom, nas formas de uso, né, nós temos a forma inalatória, né, que a gente pode usar pingando na palma da mão. Essa forma da aromaterapia, né, ela é mais indicada para as questões emocionais, né, e usando na palma da mão, fazendo movimento em concha, a gente respira durante uns 5 segundos, contando em 5 segundos, e expira também, contando 5 segundos. Fazer isso mais ou menos umas 3 vezes. Nesse sistema, o corpo demora, o óleo demora para chegar até o cérebro do sistema límbico, que é o que guarda as nossas memórias, onde está todas as nossas emoções. Demora 22 segundos, então é muito rápido nesse sistema. Ele é onde o óleo essencial ele é o mais rápido para chegar na determinado fim.
Também para uso tópico, né? Demora em torno de 2 minutos para chegar na nossa corrente sanguínea, se tu usa no diluído em uso tópico, né? E também tem a forma de ingestão, né? Que tu pode ingerir em cápsula ou num chá, ou fazendo também receitas. Existem receitas, por exemplo, eu gosto de tomar o chá com uma gotinha de lavanda para dormir, eu acho muito bom. Mas tem gente que acha a lavanda muito forte, então o ideal é botar numa cápsula de gelatinosa, se tu não quer sentir o gosto da lavanda, e aí tu ingere aquela gotinha. Vanessa, por exemplo, a gente trabalha muito. Eu vou te trazer o caso da minha experiência, assim, profissional, e aí a gente vai trocar uma figurinha. A gente fala, de uns 10 anos para cá, a gente tem o estudo da fáscia. E a fáscia nada mais é do que é uma membrana entre músculos e entre a pele, tá? A gente é coberto dessa estrutura que parece uma teia. Então, quando a gente vai falar dos olhos, e principalmente dessa questão de passar, tu não sente a experiência de que parece que os olhos estão te abraçando, estão te acolhendo dentro desse processo? Sim, com certeza. O óleo essencial, quando ele é no uso tópico, ele também age tanto para a questão, se tu quiser, na questão de problemas de pele ou problemas físicos, quanto também na questão emocional, né? O óleo essencial, ele tem uma função que eu gosto de falar, que ele tem um efeito colateral positivo. O que é esse efeito colateral positivo? É que quando tu tá querendo tratar, por exemplo, um problema de pele ou uma dor que tu tá naquela região, inconscientemente o óleo essencial ele tá tratando outras funções. Ele tá tratando o teu emocional, porque provavelmente, por exemplo, a enxaqueca muitas vezes ela não é uma dor física provocada por alguma coisa física, ela é provocada por alguma coisa emocional. É uma dor, uma enxaqueca tensional, uma enxaqueca por questões. Eu tenho até um caso de uma cliente minha que ela tem enxaqueca todo sábado. Todo sábado, ela passa a semana inteira bem, quando chega no sábado, dá enxaqueca nela. E aí eu comecei a perguntar para ela, e aí ela mesma falava, por que enxaqueca todo sábado? O que a gente descobriu? Ela é uma pessoa super acelerada. E ela só descansa quando ela tem enxaqueca, porque no dia que ela tem enxaqueca, ela se permite ficar em casa, ela se permite deitar, dormir até mais tarde, senão ela dorme muito pouco, ela dorme tarde, acorda cedo. Então, a enxaqueca dela é quase que um pedido de socorro do corpo físico dela, pedindo que ela descanse. Então, ela começou a usar o balance para equilibrar ela. Ela também usa a lavanda para acalmar essa ansiedade do corpo dela, e a copaíba também, que é para a questão do anti-inflamatório também, para já ir prevenindo para essa dor não aparecer. E ela tá achando maravilhoso, porque já faz bastante tempo que ela não toma os remédios fortes da enxaqueca, né? E ela está se descobrindo, fazendo o seu autoconhecimento de que a enxaqueca dela não é uma questão que ela ia nos médicos neurologistas, não é uma questão que física, é uma questão realmente do corpo dela pedindo que ela descanse, né? Então ela precisa de sono, precisa de um equilíbrio, de um bem-estar equilibrado, né? Vanessa, aproveitando que você trouxe essa questão da cliente, né, ou das pessoas que a gente está levando esse novo estilo de vida que é através dos olhos, né? O que é mais comum, assim, dentro do que as pessoas trazem para ti? Quais são os pedidos, assim, mais que vêm mais, né, com essa questão de que a gente conversa com muita gente, cada um traz as suas questões, né? O que mais te chama a atenção dentro desse processo aí? Sim, atualmente eu acho que o que mais eu tenho visto são pessoas precisando e buscando formas de evitar os medicamentos que usam muito. Medicamentos como esses de dor, da enxaqueca, medicamentos fortes, as próprias questões respiratórias que a pessoa usa a longo prazo, muitos corticoides. Eu noto bastante, muita gente pedindo essa forma de solução natural para tratar a causa e não o problema em si.
Porque na medicina a gente tem a cultura aqui na nossa sociedade de ir, quando tu tem um problema, tu vai no médico, o médico vai tratar o teu problema, tu resolve, só que se tu não vai tratar a causa, esse problema vai acabar voltando. Se tu não souber por que tu tá tendo esse problema. Então, até como tu comentaste na tua área da atividade física, também deve acontecer bastante, né? Se a pessoa não se corrige numa atividade física, por exemplo, errada, ela vai acabar tendo problema novamente, não é? Então, eu tenho notado isso, que as pessoas estão buscando muitas soluções naturais, que foi o que eu busquei também. E eu noto que as minhas amigas, na maioria das vezes, são mães, que nem eu, assim, que estão procurando soluções para fazer para fazer uma nova geração que não seja tão dependente de remédios, né? Que use os remédios quando realmente precisar, que quando já não conseguiu evitar, né, o problema. Vanessa, puxando esse assunto assim e deixando um pouquinho essa questão dos olhos, mas falando dessa nova cultura que se estabelece, que é uma cultura de prevenção e de trabalhar de forma mais interna, né? Todo esse processo de equilíbrio e até mesmo de muitas descobertas e mudanças. Qual a tua, por exemplo, assim, quando você foi buscar os olhos e tudo que você vem discutindo com as pessoas que estão ao teu redor? O que fica, assim, divide com a gente toda essa discussão, todo esse processo aí de prevenir e não remediar, né? Sim. O que eu tenho visto e busco bastante, vejo as pessoas e que vejo muito os resultados, é que os óleos essenciais, eles conseguem equilibrar o nosso corpo de uma forma ampla. Por exemplo, o bem-estar, ele não é só o bem-estar físico de não ter doença, porque às vezes tu não tem doença nenhuma, mas tu não te sentes bem. Então, por que tu não te sente bem? Porque tu tem algum problema emocional, traumas, isso todos nós temos, e os óleos essenciais, eles ajudam muito nisso, de resolver traumas, de resolver crenças limitantes que nós temos no nosso subconsciente, né? Eu mesma, por exemplo, aqui eu tô vencendo uma crença limitante, que eu não sou muito, assim, de falar e me expor, assim, publicamente, né? Apesar de eu ser advogada, eu sou uma pessoa tímida, mas eu tô vencendo uma crença limitante. E eu acredito que os óleos essenciais, eles me ajudam muito nisso também. Por exemplo, o lavanda, hoje eu já usei o lavanda. O lavanda, ele é o óleo da fala, ele é o óleo da comunicação. Ele é um óleo essencial que ele ajuda as pessoas que acham que não são bem comunicativas, não conseguem passar exatamente o que querem dizer. E o óleo de lavanda, ele atua nessa questão também. Então, eu acho que os óleos essenciais, eles ajudam muito mais nessa parte, assim, emocional. Claro que na física também, mas para mim, na minha experiência, eu tenho visto muito nessa questão emocional, né? Aí a gente vai usar uma frase bem característica que corpo e mente não se separam, né? Que corpo são mente sã, né? Que são a gente precisa achar exatamente o equilíbrio entre o corpo e a mente para que a gente consiga ser uma pessoa saudável, né? Estar saudável, estar. E eu acho que é aí que está o grande diferencial dos óleos essenciais. Eu acho que eles podem nos ajudar muito nesse equilíbrio, porque eles têm essa dupla finalidade, né? Que ao mesmo tempo que eles te ajudam numa questão de pressão alta, numa questão de pressão baixa, pressão alta, ou desequilíbrio de compulsão alimentar, alguma coisa assim, eles também te ajudam na parte emocional. E para quem acredita, os óleos essenciais também são para questões vibracionais, né? Até como eu comentei, que eu uso para meditação e tem vários óleos para liberação de chakras. Então, eu acho que eles são muito, muito ricos em formas de uso. Vanessa, e, por exemplo, assim, você falou do lavanda, né? E de toda essa trava que você tinha de falar, né? De toda essa função da gente estar usando online agora, né? E de se expor. E como isso tem sido diferente na tua vida com relação também a fazer a classe, aí buscar novos clientes, né? E pessoas que venham dividir essa experiência
Como é que a Vanessa se sente dentro desse processo? Eu acho que é uma questão muito prazerosa, porque é uma coisa que tu fala de coisas que tu usa e de que tu realmente vê a finalidade e vê que eles funcionam, né? Então, eu acho que é uma coisa muito mais fácil me dar mais facilidade de falar e de sustentar essa verdade, porque a gente vê, né? Os consultores da doTERRA, eles são usuários também. Eu fui usuária de óleos essenciais até eu achar que eu estava preparada para ser uma consultora, né? Para querer estudar mais e passar o meu conhecimento, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito boa para a doTERRA, para tu compartilhar, tu realmente tem esperança de que o mundo seja diferente e as pessoas sejam mais saudáveis, assim como tu tá vendo que tu tá mais saudável, a tua família tá mais saudável. Eu, no caso, eu fico muito, muito feliz. Eu acho que toda mãe, o sonho de toda mãe é ver o filho bem, de saúde, que não precise de remédios para isso, né? E eu, nessa meio dessa pandemia, eu vejo que tá sendo muito. Quando eu vejo assim, por exemplo, meu filho não teve febre, mas quando eu vejo que ele tem uma picadinha de mosquito, uma coisa assim, eu já vejo que não vai ficar aquela ferida. Eu já sei que não vai ser um problema, porque eu já sei passar aquele óleo essencial, eu já sei o que precisa para aquele. Ontem, por exemplo, ele cortou o dedinho. E eu passei melaleuca no dedinho dele, e no outro dia já não tinha mais corte, não tinha mais nada. É uma coisa muito rápida, é como se fosse aqueles mertiolate de antigamente, que eram bem rápidos, que agora é bem difícil de achar uma coisa que seja rápida para sarar, né? A melaleuca ela é fantástica para essas coisas. Então, eu acho que é uma divisão de conhecimento muito prazerosa, a doTERRA. Isso te motiva, com certeza, a continuar usando e continuar estudando para poder passar isso cada vez mais, né? Esse conhecimento cada vez mais para as pessoas. Conhecer mais também, né? Porque a gente nunca. São muitos óleos essenciais que existem e a gente não conhece todos, né? Eu acho que precisa de bastante tempo na doTERRA para ti ir conhecendo mais e com certeza deve ter muitos mais benefícios que eu ainda não conheço, né? Mas isso, cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? Ou como usar, ou experimentar. Acho que a curiosidade nos ajuda muito dentro desse processo e a necessidade, né? Sim, com certeza. Vanessa, conta um pouquinho da tua rotina diária. Como você comprou um kit Brasil, né? E como você coloca na tua rotina de dia a dia para Vanessa e depois para o teu filho, para o teu esposo, enfim, como vocês estruturaram essa rotina de uso dos óleos na família? Bom, para mim, eu uso muito o Lemon, que eu gosto muito. Eu acho que o Lemon ele é um óleo essencial detox. Ele ajuda muito na regular o pH do corpo. Ele equilibra o pH, né? Ele deixa o corpo mais alcalino quando a gente acorda quando a gente acorda de passar a noite inteira em jejum. O nosso corpo ele automaticamente ele fica ácido, ele já acumula acidez. E com o limão, a gente consegue, que é o lemon, né? Que é o limão siciliano, a gente consegue regular esse pH. Eu gosto também da copaíba, que eu acho que a copaíba ela ajuda muito a organizar os pensamentos naquela questão mais vibracional do óleo essencial. E também para a questão do corpo físico, a copaíba ela age como um anti-inflamatório, é como se quando tu tem uma dor, a copaíba, tu pode tomar ela uma gota a cada 20 quilos, ou tomando assim, como eu tomo de manhã, é para evitar que tu tenha algum problema, alguma dor, né? Eu gosto de tomar o peppermint depois do almoço, para dar uma energizada, assim, para dar aquele up. E também para tirar aquela vontadezinha de comer doce. Eu faço uma garrafinha e vou tomando ao longo do dia. Eu boto 3 gotinhas e vou tomando o peppermint. Tenho tomado também o grapefruit, daí eu troco pelo peppermint o grapefruit. Eu uso mirra para pele, o frankincense também para pele. Eu uso com óleo de coco, eu fiz um vidrinho, não tá aqui, mas eu fiz um vidrinho naqueles vidrinhos de conta-gotas,
E eu botei 15 ml de óleo de coco e 5 gotinhas de cada um, do frankincense e do mirra. Para dormir, eu estou usando atualmente o cedro para dormir, que é o momento que eu faço a minha introspecção antes de dormir, né? Porque senão meu filho não deixa fazer. E eu tenho usado o cedro e eu acho maravilhoso o cedro. Tem gente que usa a lavanda, né, para dormir. Eu gostava também de usar o tangerina também para dormir. E para o meu filho, eu sou fã desses carinhas aqui que são os coloridinhos. Esse aqui, por exemplo, eu usei hoje, que ele é... Não é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui foi o que eu usei hoje. Ele é o Tinker. Ele é para foco, concentração, e também ele tem o vetiver, que também é ótimo para ficar concentrada, né? Para te aterrar, né? Para o meu filho, eu uso muito o Calmer, que está aqui, é o roxinho, para dormir. Antes eu usava a lavanda, né? Que eu falei. E agora eu estou usando esse Calmer. O Calmer, ele é um composto, ele contém lavanda, contém camomila romana e outros óleos essenciais, todos com a finalidade de acalmar, né? Eu também uso o Stronger, esse aqui, que eu acho maravilhoso. Esse aqui, ele é para imunidade. Eu boto na sola do pé do meu filho e também na coluna, tu pode botar. Eu esqueci de falar que para mim, para o meu marido, a gente tem usado muito o On Guard. O On Guard, ele é para imunidade também. E eu boto no difusor também. O On Guard, ele tem um cheirinho maravilhoso. Ele tem o cravo, aquele que eu falei anteriormente. Ele contém cravo, ele dá aquela segurança, a coragem, né? O On Guard, tu pode botar na nuca ou tu pode botar na máscara. Eu gosto muito de botar o On Guard na máscara. Muita gente gosta de botar também o peppermint para liberar as vias respiratórias, né? Mas eu sou apaixonada pelo On Guard, acho ele muito gostoso. Tomo até ele no chá também, gosto muito. O melaleu que eu uso no esmalte, eu boto no esmalte, acho ele muito bom. Tem muitas formas de uso que eu acho maravilhoso, os óleos essenciais. Vanessa, e o que tu indica para quem tem o difusor, né? Para manter assim esse equilíbrio, principalmente da mente, né? E que, claro, vão favorecer o corpo, mas o que tu indica aí que tu tenha experimentado com relação ao uso no difusor? No difusor, eu gosto de usar durante o dia, eu gosto de usar os cítricos, que são são óleos essenciais para animar, né? Eles animam o ambiente, animam as pessoas, dão otimismo. O bergamota é o óleo essencial da autoestima, ele é muito bom para quem tem problemas de autoestima. Eu tenho usado também, além do difusor, esse do ambiente, eu uso os difusores pessoais, assim, esse aqui é o meu, que tem a pedra vulcânica. Eu boto ali. Então, eu gosto muito de usar o Ylang Ylang. Eu acho que o Ylang Ylang para questão assim de autoafirmação, para questão de autoconhecimento, assim, eu acho o Ylang Ylang fantástico. Também para as formas de libido, que o Ylang Ylang também é ótimo para botar no difusor de ambiente, né? Eu gosto também do patchouli. O patchouli, ele tem um cheirinho assim que eu acho parece um perfume. E eu gosto de usar também. Para noite, eu recomendo os óleos essenciais que são mais calmantes, né? O tangerina, o lavanda, o cedro, o próprio frankincense também, ele é maravilhoso para noite. O bergamota já fica mais para durante o dia, o alecrim também, tomando cuidado sempre que o alecrim ele não pode ser usado por pessoas que têm pressão alta, né? E também eu gosto muito desse aqui, não tá aqui, o Balance. O Balance, ele é o óleo essencial do equilíbrio, né? Ele é muito bom para equilibrar a mente, já ajuda também ao corpo. Acho que é isso. Vanessa, e se tu tivesse, por exemplo, chegasse alguém para ti agora, assim, ou tu tivesse que escolher os principais para uma questão bem bem-estar, para uma pessoa que quer mudar, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que está passando por dificuldades, o que tu sugeriria, assim, vamos dizer, as pessoas que não conhecem os olhos,
qual que tu acha que não tem erro da gente usar assim para elevar? Para elevar, eu acho que tem que ser os cítricos, né? Os cítricos, o frankincense, que vai ajudar muito a pessoa. O frankincense, ele é um regenerador, ele é ótimo para as questões de abandono, ele é considerado o pai dos óleos essenciais, ele potencializa todos os outros óleos, então eu acho que o frankincense é um dos meus preferidos. Os cítricos, o lavanda, se essa pessoa tiver problemas de sono, eu acho que tem que ter o lavanda, não pode deixar de ter. O lavanda, eu acho que é o óleo mais versátil e todo mundo deve conhecer o lavanda. Eu, antes de conhecer os óleos essenciais, eu conhecia a essência de lavanda. Então, lavanda eu acho que é uma coisa muito democrática. O melaleuca, eu acho que é um óleo excelente também. O melaleuca, ele é o óleo da verdade, ele é o óleo que ele libera aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não, de impor limites em relações parasitárias, relações difíceis. O melaleuca eu acho que é excelente também. Mas para a questão que tu falou de elevar, eu acho que o frankincense já é o óleo essencial de maior frequência vibracional. O frankincense tem que ter o lavanda e os cítricos. E vamos lá para o corpinho. Vamos pra gente, tipo assim, dar uma ativada no corpinho, né? Até porque tem muita gente com a pandemia e ganhou uns quilinhos a mais, né? Também. Mas o corpinho tem sofrido aí, né? Todas essas questões. A gente também passa por um momento de inverno aqui no sul, né? Então, o que também dificulta, né? Porque as pessoas ficam com mais dor, porque tensionam mais. Né? O que tu indica aí para um suporte muito mais imunológico, né? E também para essa questão bem corpo aí. Sim. Bom, para a imunidade, a gente tem o FLUM, que é uma sigla que a gente indica sempre para fazer. Tu pode fazer em cápsulas ou tu pode fazer um rolãozinho desses para passar. O que é o FLUM? Ele é frankincense, lavanda, orégano, onguarde e melaleuca. E eu também coloco copaíba. Ah, não é lavanda, desculpa, é lemon. O L é o lemon. Esse aí, ele é indicado para imunidade. Tu pode usar para crianças ou para adultos, dependendo da quantidade de gotas, né? Para crianças, a gente coloca 5 gotas de cada um em 10 ml de óleo de coco, se for usar para rolon, né? Lembrando que criança não é indicada a ingestão. E para adultos, pode ser 10 gotas, né? De cada um. Mas também pode ser ingerido? Pode ser ingerido em cápsulas. Aí tu coloca. Eu indico uma gotinha de cada um para injeção. Tá? Aí 10 gotas é para fazer o rolon de 10 ml. Aí tu faz o rolon e passa também. Daí tu passa na sola do pé, passa na nuca. Esse é o nossa sinergia para imunidade. Se tu não tiver todos esses, né? Que o orégano ele vem no combo do kit família, né? Se tu tiver o kit Brasil, como eu, tu pode fazer o onguarde, o lemon, né, o frankincense, a melaleuca e o copaíba. Aí tu faz esses, que é tirando o orégano, né? O onguarde, ele é só por ele já é para imunidade, né? Ele já é para proteção, né? Então, o onguarde, tu pode ingerir ele como no chá, que eu falei, eu gosto de fazer chá. E também tem uma receitinha que tu pode usar com mel, tu pode botar no mel o onguarde. Eu acho ele uma delícia, porque ele é de laranja, cravo e canela. Então, o gostinho dele não é um gostinho ruim, assim como a lavanda, que tem gente que não gosta porque é um floral, né? É estranho, não é ruim, mas é um floral, né? Para imunidade, eles são excelentes. Vanessa, e assim, para a gente começar a partir para a segunda fase final do nosso programa do domingo, né? Aproveitando que tá friozinho, o que tu indica, assim, o que tu usou nos chás, né? Agora no inverno a gente acaba tomando muito chá, né? O que tu usa aí de prática no teu dia a dia para os chazinhos aí? O chá eu gosto de lavanda, né? Eu faço um chazinho, por exemplo, de erva doce com lavanda, eu acho ele muito bom. O cravo, o óleo essencial de cravo eu não indico para chá, porque ele é muito forte.
A não ser que tu vai diluir bastante ele, tu pode tomar, mas ele é bem forte, muito forte mesmo. Tipo um orégano, assim, que... Tipo Nossa! orégano, assim, eu acho muito forte. Então, o cravo, eu não uso ele, assim, a não ser que eu vá fazer bastante quantidade, né? Daí tu coloca uma gotinha para dividir, assim, por uns 2 chazinhos, assim. Mas o lavanda eu gosto, um chazinho de erva doce. O camomila romana, ele é muito bom, o cheirinho dele é muito bom e ele também não é um óleo forte, então também dá para fazer um chazinho com camomila romana. O próprio onguarde, que eu gosto muito do onguarde, mas o onguarde ele pode dar uma aceleradinha por causa da canela, né? Então depende da pessoa, assim, se vai querer tomar à noite, né? Eu não tenho muito problema com acelerar, assim, para dormir. Eu consigo dormir tranquilamente, então eu tomo. Acho que nem o alecrim me tira o sono, o peppermint, assim. Mas para quem tem dificuldade para dormir, é melhor não, é melhor tomar o onguarde de dia. O Will de Orange, ele é maravilhoso também. O Will de Orange, ele é a laranja selvagem. Tu pode fazer um chazinho com ele também. Ele é um chá bem tranquilo, assim, não é muito forte. O lemongrass também, que é o capim, né? O capim, capim-limão. Muito bom também. Esse aí é excelente. Acho que essas são as minhas experiências. E o que assim. que normalmente tu faz? Tipo, tu mistura com o chazinho já pronto ou tu só, tipo, esquenta a água e pinga? E quantas gotinhas tu pinga? Tá, o óleo essencial ele não pode ser fervido, né? O óleo essencial tu tem que usar ele sempre, pode botar na água quente, mas tira do fogo, não deixa ela fervendo, tira do fogo e aí sim pinga o óleo essencial. Eu sempre digo que menos é mais nos óleos essenciais, então eu indico sempre colocar menos e te conhecendo, né? Eu tenho uma amiga que botou 3 gotas do lavanda e para dormir de primeira, e aí ela disse que no outro dia ela não conseguia acordar e o celular tocava e ela estava com muito sono. Ela disse: "Ah, Vanessa, eu acho que foi a lavanda". Eu disse: "Mas o que que tu fez?" Ela disse: "Ah, eu botei 3 gotinhas". Eu, nossa, primeiro que fica muito forte o gosto e segundo que tu tem que te conhecer, né? Tu não pode tomar assim já 3 de cara assim, que pode ser muito forte para ti, né? Então, eu sempre coloco, para mim, eu uso sempre uma gotinha de cada um, eu nunca passo disso, porque eu acho que é o suficiente. E sempre tirando, eu gosto de usar o chá, a folha mesmo, eu não compro os de saquinho, eu gosto daqueles de sementes, né? Aí eu faço eles, tiro eles do fogo, e aí eu coloco a gotinha já na xícara, já depois de coado, depois já de prontinho, já na xícara. O óleo essencial ele não se mistura com a água, né? Porque ele é um óleo, mas tu dá uma chacoalhadinha assim com a colher e tu vai tomar na tua xícara. Às vezes fica um pouquinho na xícara, né? Dependendo do óleo essencial, fica, né? Se ele é bem gorduroso, se ele é muito consistente, pode ficar, né? Mas é isso aí. E Vanessa, e na tua alimentação, tu usa os óleos, por exemplo, numa salada, para cozinhar, tu tem essa experiência? Sim, eu gosto muito de eu boto o alecrim e o orégano no meu azeite. Eu faço o azeite aromatizado, né? O orégano, ele é bem forte, então tu tem que colocar uma única gotinha naqueles vidros de 500 ml de azeite. Uma única gota de orégano já é bem forte, já fica o gostinho bem do orégano, então não precisa mais de que uma gota. O alecrim eu já boto umas 3 gotinhas do alecrim em 500 ml. Eu boto direto no vidrinho aquele do azeite de oliva e acho que fica muito bom também. Eu já usei, mas daí não é uma dica assim para fitness, mas eu fiz um branquinho com lavanda e fica uma delícia o branquinho com lavanda, mas daí, né, é para as formiguinhas de plantão. E o bolo limão de e a laranja. tangerina? Hã? E o limão e a tangerina não rolou no... O limão e a tangerina eu uso muito na água, né? Eu faço bastante água aromatizada que fica muito bom, né? Fica melhor do que se tu fizesse com a própria fruta, porque os óleos essenciais eles são bem mais fortes, né? Bem mais concentrados, né?
Então, o limão, a tangerina, o wild orange, todos esses, o peppermint, o grapefruit, todos esses são ótimos para colocar na água para tomar. Hoje E eu já fiz dá a minha aquela primeira. energia. Sim, hoje eu fiz a minha primeira aventura gastronômica. Eu fiz um bolo de limão com a essência com o óleo de lemon. Ficou Ó, uma esse eu não fiz. delícia. Ó, esse eu Ficou não uma fiz. delícia. Além de que ele fica com um cheiro muito demais. Fica muito, muito, muito bom. Eu usei o limão siciliano mesmo e mais o óleo essencial de limão siciliano. Ficou uma delícia. Ai, que delícia. Aí Eu esse é o fiz, momento não fitness. eu fiz uma experiência, eu fiz uma experiência agora, eu lembrei que foi muito boa, que também é bem saudável, mas eu usei o limão siciliano, a fruta, para fazer uma limonada de lavanda. A limonada de lavanda, ela é assim, tu precisa de um limão, tu precisa de 3 xícaras ou 3 copos pequenos de água, e tu ferve o limão com a água, fazendo tipo um chá. Depois tu bota o mel, tu adoça com mel, ainda na água quente, tu tira essa água quente, tu tira a água do fogão, tu tira esse chazinho, coa, e aí tu espera esfriar um pouquinho e bota 1 ou 2 gotinhas de lavanda. Rende mais ou menos uns 2 copos grandes, assim, ou 3 copos pequenos, porque evapora um pouco na hora de ferver, né? E fica bem bom, fica uma delícia. Tu pode tomar quente, eu acho. Eu não tomei quente, mas eu acredito que pode tomar quente, tipo um chá de limão com lavanda. Mas a receita original é para tomar tipo limonada. Então tu bota gelo e toma geladinha, fica muito bom. Ah, É uma coisa bem diferente. se adicionar um peppermint aí, deve dar uma geladinha. Deve ser ótimo pro verão, é verdade. Eu não botei É, o bom. peppermint. É, mas só pro verão, né? Agora no inverno fica meio Agora não. complicado. É verdade. Vanessa, e assim, se tu tivesse que escolher 10 óleos para a rotina da Vanessa, quais seriam esses 10 óleos e por quê? Bom, eu acho que os olhos do Kit Brasil, eles são muito bem encaminhados. Para mim, esse Kit Brasil é o kit ele é muito bem pensado, porque ele tem a copaíba, né? Que ela age como um anti-inflamatório para dores em geral. Tem a melaleuca, que é super versátil para questões de pele, questões de cabelo. Tu pode usar a melaleuca para quem tem cabelo oleoso, para feridas, para vários tipos de questões de pele. Tem o Frankincense, que esse aí tem todos os kits, e esse é um que eu acho que não pode deixar de ter em casa. O Frankincense, ele é usado para várias questões de problemas, desde do cérebro, porque ele atua muito no cérebro, o Frankincense, para idosos, para regeneração celular, para crianças que sejam muito hiperativas, assim. A própria tangerina também está no Kit Brasil. Ela não está nos outros kits, mas no Kit Brasil ela está. A tangerina, ela atua tanto quanto para um antidepressivo, quanto para quem usa para noite também. A tangerina, ela tem o linalol, que é um composto químico para calmante, né? Tem o lemon também, o lemon é excelente. A lavanda, que não pode ficar fora, né? Que ela tem em todos os kits também, e eu acho que tem que ter sempre uma lavanda em casa. A lavanda pode ser usada desde questões para criança, como assadura, tu pode usar a lavanda, para questões de pele, para questões para dormir, para todas essas receitas que a gente falou. Também o On Guard, eu acho que ele é excelente para questões imunológicas, a gente tem que ter o On Guard em casa. E também para quem acredita nas questões vibracionais, o On Guard, ele é um óleo da proteção também, botando no difusor, né? O Peppermint, que é um queridinho de muita gente, para quem tem dor de cabeça, o Peppermint, ele é muito utilizado para dor de cabeça. Tu passa nas têmporas e na testa para dor de cabeça. O peppermint também é para dar energia para quem faz atividade física, né? Para quem faz academia, pode tomar um peppermint com água ou inalar ele para dar aquela energia. Ou também colocar no difusor para peppermint para questões de rinites, né? E alergias respiratórias, né? O peppermint é ótimo.
Agora já me perdi de quantos eu falei, mas eu acho que são esses os que eu acho que são essenciais. Quem tem alergia, vamos só lembrar, né? O brief, que eu acho que é O para brief, quem tem, faltou o brief, tem Uhum. problemas alérgicos, eu acho que é bem importante, né? Eu acho Uhum. que ajuda muito. O Copaíba, como tu trouxe, também tem aquela questão da dor, né? Então, para as pessoas que têm um pouco mais de dor generalizada, ajuda bastante, né? O Eu Deep tenho Blue, né? O o Deep Deep Blue Blue. também para questões de dores. A minha sogra, ela tem muitos problemas de dores crônicas, assim, e ela usa muito o Deep Blue para passar, assim, quando ela acorda de manhã, que ela tem muitas dores nas mãos e nos pés, nas juntas. E ela disse que o Deep Blue está melhorando muito a questão dos problemas dela. Ela faz uma simples massagem, ela mesma passando assim nas juntas dos dedos. E ela disse que está fazendo muita diferença para ela o Deep Blue. E o Brief que tu me lembraste, para mim é o meu queridinho, eu uso todos os dias, não poderia esquecer dele, que é o que me salvou das questões alérgicas do meu filho, né? O Brief eu uso no difusor à noite. Ele é ótimo para quem ronca também. Eu tenho relatos de amigas que usam com os maridos que roncam. E o brief ele abre as vias respiratórias e quem tem problema de ronco que seja religado por problemas respiratórios e não seja questões físicas, né? Que às vezes o ronco ele pode ser alguma questão física, né? Mas quem tem esse problema mais das vias respiratórias, rinite, alguma coisa no nariz, o ronco ele diminui muito, é bem significativo com o brief. Brief e lavanda é uma ótima combinação no difusor. Eu tenho usado, até por um fator. Eu, por exemplo, assim, a tangerina para mim me acelera, né? Eu testei, me deixa ligadora, então eu evito ela à noite. E a gente recebeu agora esse mês o nardo, né? Me ajuda muito para dormir. Eu combino ele com lavanda, né? Como as atividades são intensas de dia a dia, dá uma boa relaxada no corpo, até para quem tem dor. Me lembrei agora você falando. Ele ajuda bastante, assim, eu sinto que eu consigo acordar e o meu corpo tá super relaxado. Sim. Então, para quem não tem muita experiência, que também não é um óleo que a gente tenha grande contato, né? Não é os óleos que vêm dentro dos kits mais básicos, né? E dentro do que a gente vê, eu tenho tido uma boa experiência com eles também. Assim, com ele em específico. Ainda. Que tu falaste do cravo e trouxe Sim. também alguns outros que a gente não tem tanto o lang-lang, né? Que não são tão comuns, né? E que a gente as pessoas acabam conhecendo no decorrer do processo, né? Que eu acho que a gente vai, aquilo que a gente vinha falando, né? A gente vai. Mas com relação à dor, né? Até você falou da sua sogra, por que é legal essa questão da massagem e do Deep Blue, né? Até a gente tem experiência com os nossos clientes também. É que quando a gente faz a massagem, a gente também estimula a produção de colágeno, né? Que é o que vai ajudar as camadas, tanto de pele quanto musculares, a deslizarem. E a diminuir essa sensação de dor. Então, por isso que a massagem ela tem esse fator, principalmente perto das articulações, né? Ou nas articulações, ela faz com que tendões, ligamentos, a gente estimule o colágeno e ele volte a trabalhar sem grandes, sem fazer o movimento ao contrário, né? De tentar segurar na posição anterior e abrir para a movimentação normal. Então, só aproveitando que tu entrou dando um pouquinho do conhecimento prático, né? Claro. Vanessa, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Vanessa trouxe aí uma gama de experiências, tanto dela, da família dela, quanto também de pessoas que ela vem trazendo para esse novo estilo de vida que é a do Terra. Vanessa, deixa uma mensagem para o pessoal e desde já te agradeço pela presença no Equilibradamente, que semana que vem tem de novo. A Adri vai estar dirigindo o programa. Por favor, Vanessa, teu recado para o pessoal. Tá. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder dividir com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri até aqui. E eu queria deixar para o pessoal que o pessoal
conheça os óleos essenciais. Eu acho que a minha missão, que eu entrei nesse ramo, nesse estilo de vida, de dividir, é que eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos um olhinho essencial em casa, para ver como é possível a gente ter uma vida melhor com soluções naturais, e que a gente pode ficar muito mais saudável com questões muito simples que vêm da natureza e deixar a natureza agir na gente. Vanessa, muito obrigado. Pessoal, Obrigada. um bom final de domingo, que a semana seja próspera, que a gente consiga, dentro da nossa missão de vida, como a Vanessa falou, trazer novas pessoas para esse mundo maravilhoso que é os óleos essenciais. E até semana que vem. Muito obrigada.